Você já imaginou comer um hambúrguer congelado? Então, né? É difícil. Mas essa e tantas outros perrengues estão presentes no nosso bate-papo do Fala aí, Brazuca. O convidado de hoje vai contar detalhes de como foi o seu processo de adaptação em outro país. É rapidinho, é depois da vinheta. Não saia daí! Então, Brazuca, vamos direto ao assunto, vamos já passar a bola para o nosso convidado, porque afinal de contas você está aqui para ouvir a história dele, não a minha, né? Então eu vou deixar que ele se apresente, que ele diga a cidade onde ele nasceu, aonde ele está atualmente, o país que ele morou. É com você. Boa noite, que vai assistir à noite ou bom dia, né? Depende do horário. Eu sou Gilberto. Eu sou de Rondônia, sou mineiro, meus pais são todos de Minas Gerais, a minha descendência é toda de lá, e viemos para Rondônia em 85, eu tinha 5 anos nessa época, já lembro um pouquinho, já era viagem, mas aí eu fui morar nos Estados Unidos, lá em Everett, na região de Everett, Mauldin. Eu quero muito agradecer a sua participação, é um prazer muito grande poder contar a tua história, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores ali, já sei um pouquinho sobre você e nós estamos aqui para poder compartilhar e dividir e ajudar outras pessoas que têm esse interesse de viver fora, né? De morar em outros países. Então vamos começando, né? Eu queria que você falasse, você já deu o início de onde você nasceu, onde você chegou aqui para Rondônia, e como que você foi para os Estados Unidos, mas eu queria que você colocasse ali detalhes, anos, quanto tempo você ficou lá e como é que foi essa chegada. Você sempre desejou morar nos Estados Unidos? Como é que foi isso? Esse sonho ele começou quando eu tinha meus 15 anos de idade. Aí eu tinha um primo que morava nos Estados Unidos. E aí ele veio para o Brasil passear. E aí eu lembro assim, como eu estou te contando, parece que eu estou vendo esse dia. Ele começou a mostrar as fotos das neves, dos lugares. Eu me apaixonei, né? Falei assim, não, eu ainda vou morar nos Estados Unidos. Esse sonho nunca saiu. Sempre que eu ia dormir, eu pedia a Deus para me levar para os Estados Unidos. Eu tinha 15 anos e aí essa luta foi até os 21. Com 21 anos eu fui para os Estados Unidos. E na verdade eu nunca tinha saído de Rondônia antes de ter vindo de Minas, né? E praticamente nem conhecia Porto Velho, porque eu tinha ido lá umas 2 vezes só em Porto Velho, nem conhecia a capital direito. Viajar de avião foi a primeira vez que eu entrei no avião em Ji-Paraná e fui para São Paulo, de São Paulo aos Estados Unidos. Nessa época era muito mais difícil, né? A gente quase não tinha questão de internet, era só para alguns. Telefone era bem pouco, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos também lá não tinha também, era bem pouco. Isso foi em 2001, né? E eu tentei meu visto. E aí eu fui renegado, né? Aí eu entrei pela porta do México. Isso não é problema, né? Aí eu fui por lá, mas assim, não tem nada a ver. Na época que eu fui para os Estados Unidos, não era como hoje. Não tinha nem comparação. Eu entrei nos Estados Unidos, eu nem vi entrar nos Estados Unidos praticamente, porque eu passei dormindo dentro do carro. Eu entrei dentro de um carro e dormi. Quando eu vi que eu estava nos Estados Unidos, eu estava dentro de um shopping, chegando num shopping. E aí eu fui para Boston, né? Eu estava no Texas e fui para Boston. E lá o meu primo recebeu lá. Eu fui morar uns dias na casa do meu primo e fui trabalhar com ele, que ele tinha uma empresa de pintura. Eu trabalhei na pintura lá também quando cheguei, e foi bem antes um pouquinho assim, eu cheguei lá em julho, e aí antes das torres, né, que as torres derrubaram as torres dia 11 de setembro. Eu não esqueço porque essa data é bem marcante, né? Nossa, Gilberto, que legal esse detalhe das torres. Eu não tinha me atentado a isso, a gente conversou, mas eu não tinha feito essa relação, né? Eu imagino que isso foi uma comoção muito grande para nós que estávamos fora, eu imagino ali dentro dos Estados Unidos. Você consegue conversar um pouco sobre isso? Você consegue entender um pouco isso? Principalmente no aspecto assim, em relação a um imigrante. Houve algum tratamento diferenciado no sentido de buscar uma proteção, de segurança do país em relação a esses imigrantes?
Olha, na época, assim, a liberdade do imigrante naquela época era muito grande. Assim, os Estados Unidos é antes e depois das torres, né? Depois das torres, as coisas começaram a ficar mais fechadas em questão de documentação. Que eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha acabado de fechar uma lei de casamento, né? Eu tinha acabado na verdade, era o governo Bush, e quem estava antes era o Clinton. O Clinton, na saída dele, ele deixou uma lei lei de trabalhista, lei de casamento, para quem fosse lá, tivesse casado ou trabalhasse numa empresa e ela assinasse, ele conseguia ter o green card. Depois disso, as leis fecharam muito, ficou bem mais complicado, porque o americano começou a ver que as coisas estavam muito fáceis, né, para o imigrante entrar no país deles. A questão de discriminação ou algum outro fator desse lado não existia, principalmente para eu como brasileiro, não. O brasileiro sempre foi uma pessoa bem vista nos Estados Unidos nessa questão, né? Não estou falando nem em todas as áreas, mas estou dizendo assim, em questão de segurança, o americano não vai olhar para nós, para esse lado, porque a gente não tem histórico de brigas internacionais, né? Mas em outros fatores o Brasil deixa a desejar, mas eu sei outra coisa. Exatamente, né? E tem alguns fatores ali que com certeza a gente, quanto sociedade, a gente pode mudar. Mas isso, como você disse, vai ser historinhas que vão ser contadas ao longo da nossa conversa. Outro aspecto que eu queria falar também é em relação sobre a sua ida, né? Entrar pelo México. Hoje em dia a gente escuta muito comentários falando dos riscos. Até tivemos acho que um ano, 2 atrás, uma pessoa daqui próxima a nós, aqui de Rondônia, acabou acho que morrendo na fronteira, alguma coisa assim. Eu não consigo me recordar exatamente o fato, mas aí como que foi isso, assim? Porque eu confesso que no meu imaginário é algo assim muito surreal, muito bizarro, assim, sabe? Vem muito aquela novela, acho que é América, né? Que era uma novela que passou aí, sei lá, no começo dos anos 2000, e que entrava dentro do carro escondido, algumas coisas assim. Isso de fato aconteceu na sua época? Você consegue relatar sobre isso? Não, sim. Essa pessoa mesmo que faleceu aí, que é aqui da região de Ouro Preto, eu conheci ela. Ela era aqui do Vale do Paraíso, na verdade. E a família eu conheço, a família deles. Várias pessoas deles eu conheço. Tem até primos que são casados na família. Mas quando naquela época também tinha essa dificuldade também de entrar também, assim, algumas falam assim, a dificuldade de entrar que eu falo é a questão assim, existia alguns perigos, né, alguns outros tipos de coiote que levavam de algumas formas, mas também tinha esse caso do carro é verdadeiro, isso não é mentira não, isso era assim também, tem várias formas, sabe? Passava dentro do carro, passava dentro de carreta, passava a pé, passava de todas as formas que você podia entrar lá e tinha como entrar. Eu passei, sim, eu andei um pedaço, porque a fronteira não é simplesmente você atravessou de um lado para o outro. Ela tem várias etapas para passar, porque tem várias etapas de migratório. Quando eu fui para lá, eu cheguei na fronteira, e imagina você estar num lado... eu estava no lado do México e era um lugar bem plano, mas aonde estava o México plano, e nos Estados Unidos você via mais uns morros lá. Era com uma distância, eu estava assim, mas onde eu estava, uma distância assim, de uns 2.000 metros da fronteira. E lá você via a bandeira dos Estados Unidos. É como você pegar imagina você fazer uma cerca, um muro, e de um lado você já põe água, do outro lado você não coloca água na grama. Aí você vê a diferença do mesmo solo, mas uma diferença ligada para um rio pequeno, não grande, que não onde era, né? De um lado era os Estados Unidos, do lado do outro o México. E você via a pobreza de um lado e a prosperidade do outro. Isso já, assim, naquele momento a gente nem pensava muito nisso. Mas assim, quando a gente estava lá, depois comecei a imaginar, né? Porque um lado era pobre, outro lado era rico. E eu atravessei o rio ali, água no peito, entrei num carro, acho que era em 4 ou 8, nem lembro mais, acho que era isso, porque nós éramos em 8.
brasileiros, eu mais um de Rondônia, que está lá tá ainda nos Estados Unidos. Nós somos amigos deles de infância. E as outras pessoas eu não sabia quem era, só que era mineiro, todos mineiros. Acho que o único rondoniense que tinha era o meu amigo, porque eu também sou mineiro. A gente ficou numa casa, era um americano e uma mexicana, e depois a gente eu entrei numa carreta, mas sim, você já viu aqueles carros, aqui fala cegonha, né? Que carrega outros carros. A gente entrou dentro de um carro daquele novo, e nós entramos em cada carro tinha 4. Era 2 carros só, mas era vários carros. Eu simplesmente entrei naquele carro, eu não lembro que carro que era, eu sei que era um carro muito grande, de 3 carreiras de poltrona. Eu não, talvez nem sei, talvez era um Hilux desse de hoje, eu não lembro, mas não era Hilux, mas era assim, demasiado mais ou menos um Hilux. Eu dormi, e simplesmente, quando acordei, eu estava muito longe da fronteira já, não vi passar mais a questão migratória, assim, mas assim, a barreira, né? Isso eu não vi passar, porque eu não posso falar porque eu não vi, porque eu passei dormindo. Mas aí, assim, a minha parte foi fácil, né? Agora tem outras coisas, para alguns é muito sofrido. Naquela época tinha gente que andava 3 dias, 4 dias no deserto. Eu tive amigo que fez isso. Mas eu andei 4 dias no ônibus também, para chegar lá em Boston. A gente saiu de Colorado, de ônibus, e foi para lá. 4 dias dentro do ônibus. Eu só lembro que sempre no meio de uma turma tem alguém que é mais saidinho, né? E tinha um rapaz de Minas Gerais, ele, não sei se ele já tinha ido lá alguma vez, acho que não, mas ele era mais saidinho. Ele começou a falar um espanhol com uma americana, que ela estava no ônibus lá. Aí ele mostrou a passagem para ela, e ela, coincidentemente, ela era de Boston também, estava indo para Boston. A única palavra que a gente entendeu que ela falou assim, me siga. Então, isso, aonde ela ia, a gente talvez seguia ela de longe, de vista, né? Não perto, mas de vista, assim, onde que ela entrava, porque às vezes chegava em outros estados, tinha que trocar de ônibus e pegar outro ônibus. A gente seguia ela. Quando ela via que a gente não estava olhando para ela, ela dava o sinal de mão, a gente seguia ela e entrava no ônibus, chegando em 4 dias para chegar em Boston. Gente, que história! Esses bastidores, olha, não tinha acontecido, eu não sabia, tá sendo novidade para mim também. E eu fico imaginando assim, olha, a pessoa precisa de muita resiliência, né? Muita coragem. Eu confesso, ouvindo o seu relato, Gilberto, que me emociona de uma certa maneira, porque assim, eu não consigo conceber isso para mim, sabe? Me lançar dessa forma. É óbvio que quando a gente sai de casa, a gente está aberto para o mundo. Mas assim, todas as vezes que eu saí com destino. Eu sabia onde eu estava embarcando, aonde eu ia desembarcar, quem ia me buscar e como seria naquele lugar. E eu ouvi você falando assim, eu fico pensando, cara, é muita coragem, né? É muita disposição. E aí, assim, a pergunta que faz vale a pena isso tudo? Assim, como que você chegou ali quando você faz esse comparativo de deserto, né? Seco, prosperidade... Claro que você era muito novo, como você já também respondeu, era uma pergunta, mas você já respondeu. Você foi sozinho, né? Sozinho da sua família, você não tinha ninguém, você foi com pessoas que você conhecia mas os demais você não conhecia. Então, e sendo muito novo, imagino que ali o desafio, em algum momento, surgiu assim um medo, uma insegurança, ou o desejo de 15 anos, daquele menino ainda, era tão grande que você meteu a cara e foi. Como que... Me explica um pouco sobre isso, assim. Olha, na verdade, assim, quando eu estava indo, para mim, eu estava indo para o paraíso, né? E não é diferente disso. Mas, assim, a minha vontade, tanto de chegar nos Estados Unidos, que, um exemplo, assim, eu tô fazendo, não falando que eu fazia isso de novo, mas, assim, se eu tivesse 21 anos de idade e tivesse a condições de novo, eu fazia a mesma coisa, só que eu ia tentar fazer melhor. Mas eu fazia a mesma coisa, porque foi lá que mudou a minha história. Não estou falando que não estou incentivando ninguém a ir para os Estados Unidos pelo México, tá? Mas eu falo na minha situação. Eu fui para os Estados Unidos e lá mudou a minha história. Eu aprendi a ver o mundo, eu aprendi a ver uma situação diferente. Você sair de uma prisão e conhecer uma liberdade.
quando você não conhece, hoje é muito mais fácil, que tem a rede social, aparentemente parece que você conhece, mas você não conhece, porque você vê falar e participar tem diferença. Você pode conhecer o mundo todo pelas fotos, ou se não pelo aeroporto, você pode viajar e ir lá passear, é uma coisa. Mas eu conheci morando, né? E isso mudou minha história, isso mudou meu modo de pensar. Eu agradeço todo dia a Deus por a forma que Ele tem cuidado de mim e me protegeu e levou lá nos Estados Unidos. Vivi lá 11 anos, eu fui em 2001 e voltei em 2011. Foi uma experiência ímpar na minha vida. Eu acho que se eu tivesse formado aqui no Brasil, em qualquer outra faculdade, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, em forma de ver a vida, porque eu posso ser formado em questão de letras, mas eu posso ficar na teoria, e a prática é muito eficiente. E eu acho que se alguém quer crescer, você tem que passar por algo que te amadurece, e o amadurecimento às vezes vem por sofrimento, e o sofrimento aperfeiçoa a gente. Não quer dizer que eu tô aqui dando uma questão assim, que sofrer vai te garantir que você vai crescer, mas só cresce quem passa por algum experimento de espremer. Uma laranja para virar açúcar, ela tem que ser espremida, senão ela não vai se tornar açúcar. Um ouro para virar joia, ele tem que passar pelo fogo, né? E assim a vida. Depende muito a forma que a pessoa encara o mundo. Que legal, e que história, assim, e que lição, né, que você já deixa aí pra gente nesse bate-papo. E eu quero falar agora um pouco também do seu processo de adaptação. Como é que foi, assim? Você ultrapassou, né, chegou, acompanhou, né, essa americana que deu as dicas, e às vezes a gente olha assim, imagina que só tem gente ruim, que só vai encontrar gente ruim no nosso caminho, mas como você falou, né, Deus cuidando, protegendo, colocando então essa pessoa que foi conduzindo vocês, chegou ali em Boston. E como é que foi então assim para você se adaptar? Porque aí clima diferente, alimentação diferente. Como você usou a expressão sair de uma prisão, né, no sentido de uma cidade pequena, com limitações, e se deparar da América, uma América ali no início dos anos 2000, que ainda era o sonho de consumo de todo mundo, né? Pelo menos aqui, para nós, nosso contexto de Rondônia, você vai afirmar isso, a gente sempre ouvia falar, as pessoas sempre queriam ir para a América, até ia para a Europa, mas a América, os Estados Unidos, era o sonho, né? O olhinho brilhava, e eu criança, adolescente, eu via as pessoas se preparando, e você chegou lá. E aí, como é que foi esse processo? Como é que se adaptou a esse lugar? Quando eu cheguei com o maior sonho do mundo, né? Mas assim, aí chegou o choque de realidade, choque de cultura, que é a forma de pensar, a forma de agir. Aí, os 2 primeiros anos eu já pensava em voltar. Se dependesse de mim, eu voltava. Porque era um choque muito extremo, né? É você ir para a esquerda e, lógico, fazer você voltar para a direita é o extremo. E aí nos 2 primeiros anos foi difícil. Mas mesmo assim, eu falava de voltar, mas assim, dentro de mim eu não queria, né? Porque era duro, né? Adaptação, a questão de língua, comida, os costumes que a gente tinha aqui no Brasil, e principalmente a questão linguística era muito difícil, né? Porque você sai de um país falando português, chega falando inglês, e eu mesmo, a única palavra de inglês que eu sabia, que eu aprendi, foi no tempo de escola, mas era bem pouquinho mesmo, era só algumas coisinhas lá, questão de nomes, de cor, números, sabe? Muito pouquinho mesmo, mas isso foi muito difícil. Mas a questão de comida também foi diferente. Para pedir comida, eu já passei muita fome, já pedi comida errada. Já tem até uma boa aqui. Quando eu estava indo embora, indo para Boston, né, de ônibus, e aí a gente parava para comer, né, assim, pedir o lanche. E americano não tem essa questão igual nós, de chegar num restaurante, não tem isso lá. Você vai comprar lanche. Aí eu mais o meu amigo falamos assim, vamos deixar as pessoas pedir um americano, a gente pede a mesma coisa.
Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí nós paramos, não era uma pequena, aqui eu falo lanchonete, mas lá é outra coisa. A gente parou na conveniência, aí alguém pediu lá um lanche, que era congelado, e só que ele pediu para colocar para esquentar, né, no micro-ondas. Aí nós só todo empolgados, só já pediu na barra do sinal a mesma coisa, e fomos para... tá rindo que tava imaginando. E entramos para dentro do ônibus, né? Quando nós abrimos o lanche, estava congelado. E aí, como é que faz? Aí o meu amigo falou assim, o Ney falou assim, ô Gilberto, eu não vou comer não. Eu falei assim, eu vou, que eu tô com muita fome. Eu comi o lanche, ele era um hambúrguer, né? Aí as beiradas dele estavam menos congeladas, eu fui comendo ao redor. Aí no centro não tinha como comer, que estava congelado. Nossa, mas mesmo pra nós aí, isso aí já tava bom ainda, né? Tava tranquilo ainda, tava um sonho americano, né? Nem sabia que tinha por vir ainda. Mas foi uma história legal assim, que eu nunca esqueci desse passar. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim, assim, ó, o papo tá bem interessante. O Gilberto tá dando várias dicas, né? Falando da sua experiência. E eu queria então, Gilberto, você falando dessa adaptação de comer o hambúrguer congelado. Eu nunca, né, no Brasil, imaginei comer um hambúrguer congelado. Ele foi lá e comeu. Já fui assim, comer uma comida quente, né, uma comida baiana bem quente, sair cuspindo fogo de tanta pimenta. Mas uma comida congelada eu nunca comi. Deve ter sido assim, hilário e ao mesmo tempo meio que desesperador. Mas, como você falou, saiu pela experiência, né? E é uma história que você carrega agora e compartilha com as pessoas. E talvez você não tenha sido o único, né? Você e seu amigo talvez não tenham sido os únicos. Tantos outros poderiam estar vivendo ou vivenciaram algo semelhante. E aí você toca no aspecto do idioma, né? Da adaptação linguística. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma das coisas mais difíceis para a gente imigrar, para a gente sair do nosso país. Porque realmente a gente vê a nossa limitação, a gente vê o quanto a gente não consegue dialogar, não consegue comunicar, e isso se torna algo muito ruim. Mas voltando um pouquinho para o aspecto mais técnico, Gilberto, eu queria que você explicasse um pouco como é que foi o seu processo de visto, como é que você tirou... aliás, você disse no início que teve um visto que foi negado e mesmo assim você depois foi pelo México. Mas como é que foi assim para você tentar o visto, depois, mesmo negado, continuar o seu sonho de viver nos Estados Unidos? Na verdade, assim, como eu era novo demais, né, eu tinha acabado de fazer 21 anos de idade, e eu pedi para... Não era a forma de visto daquela época não era dessa forma hoje. Você não precisava apresentar no consulado, você mandava seus documentos e o passaporte, e eles já faziam a análise lá, ou aprovava ou reprovava. E o meu foi negado, né? Aí também assim, já peguei meu passaporte e já não tentei de novo não. Eu vou pela outra forma. E a outra forma e fui morar nos Estados Unidos. Sim, não, mas é porque eu tinha amigos que tinham ido já pelo México, né? E aí eu já peguei orientação com eles, já tive contato com alguém que morava em Valadares, governador Valadares, que ele era até conhecido como Valadola, né? Aí ele era, não sei, não posso dizer, confirmar com certeza, mas ele me dizia que era um professor de faculdade, ele dava aula. Ele era um das pessoas que pegava as pessoas e passava o contato, né? E eu fui com esse tipo de pessoas assim, ele me informou, eu recebi a passagem e já fui para comprei a passagem para São Paulo, de São Paulo peguei a passagem lá e fui para o México. Tive a conexão em Miami. Em Miami é a cidade do México. Gilberto, antes de encerrar essa parte, né, da nossa conversa, tem alguma coisa assim que ficou, que você gostaria ainda de destacar? Algum relato, alguma experiência, um aprendizado que você queria destacar nesse momento? Na época que a gente foi para lá, eu imagino, assim, que ficou gravado, assim, algumas cenas a gente grava na mente, né, não esquece, né? Eu lembro quando eu estava passando na fronteira, assim, no Rio, estava passando uma mulher mexicana com 2 criancinhas. Então, assim, o acesso que tinha lá era muito fácil. Os mexicanos, né? Porque essa migração, a polícia quando estava ali passeando ali,
A gente via, eu cheguei a ver a polícia lá passando de carro, mas só que não tinha essa quantidade, talvez hoje, não sei como é que é hoje, mas sim, não, tenho certeza que não era. Eles voltavam para trás, só me pedia para voltar, eles voltavam. Agora nós não, se a gente fosse preso, pego por eles nos prendiam e mandavam para o Brasil. Mas o México não ia mandar para o México, do lado já a casa deles. Então assim, passando a mãe com 2 criancinhas no ombro, né? Passando no lago e passando do outro lado. E eu assim, uma coisa que marcou na minha vida é que ao redor do rio tinha uns pés de mamonas. Ali era muito galão de água, muitas roupas para trás, as pessoas passavam na água, uma roupa e dali passava com a roupa para cima, chegava do lado, tirava a roupa molhada e vestia enxuta. Então assim, eram muitos. Então são coisas que marcou ali, né? Não era que deixou algo que ali passou muitas pessoas por ali. Bom, eu disse que eu ia encerrar essa parte, mas durante a fala do Gilberto eu fiquei curiosa, assim, você relatando suas dificuldades. Você conheceu algum brasileiro que foi deportado nesse período, assim? Você chegou a ver alguém passando por isso? Sim, não, que a gente mais via lá era isso, né? Pessoas sendo deportadas. Tinha pessoas que foi deportada e estava voltando, já foi deportada e voltava de novo pelo México. Outras pessoas que era deportada ali da fronteira mesmo, ele já estava voltando também. Eu conheci pessoas que ele foi deportado, chegou em São Paulo, ele nem foi em casa, dali mesmo ele já voltou para o México de novo. Então são coisas assim, relatos de vidas, né? Outros que chegavam ali, arrependiam e voltavam para trás, várias formas. Mas assim, eu lembro que tinha um menino, eu acho que tinha um rapaz com nós, né, na minha turma, nós éramos em 8, na época, acho que ele já tinha sido deportado, ele estava voltando. Mas assim, não, eu tenho amigos que morou nos Estados Unidos já e mora aqui hoje, já senhor avô, né, já senhor de idade, mas ele ia pro México, morava lá nos Estados Unidos 2 anos, 3 anos, vinha no Brasil, ficava uns 2 anos, voltava pelo México de novo. Isso ele fez várias vezes, porque era fácil, não era tão uma coisa complicada na época, né? Agora hoje não, hoje é muito mais complicado. Baita história, né, Brazuca? E é isso aí, é a história de pessoas assim que me interessam. São pessoas com uma bagagem que não tem como a gente descrever. Afinal de contas, ser Brazuca é exatamente isso, né? É enfrentar desafios, é correr atrás dos sonhos com essa persistência, com essa resiliência que nós sabemos exatamente como funciona. E aí você já sabe, né? A gente vai encerrar essa conversa por aqui, mas daqui 2 dias nós vamos continuar esse bate-papo e você então, ativa já logo o sininho. Se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal. E aí você já entende também, né? Nós já estamos aqui em vários episódios, sempre repetindo a mesma coisa. Se você é um brasileiro que vive fora, que vive em outro país ou que já viveu fora, assim como o nosso convidado, e tem uma história interessante e quer compartilhar a sua experiência, não deixe de preencher o formulário que vai ficar na descrição desse vídeo. Aqui no primeiro comentário também eu vou deixar o link. Você preenche porque eu pessoalmente vou ler a tua história, vou entrar em contato contigo e vou agendar para que você também compartilhe com o mundo a tua experiência, a tua história. Afinal de contas, o Fala aí Brazuca é a voz do Brasil no mundo.